Fala galera, aqui é a Evelyn. E eu sou o Johnny. E eu sou a Bianca. Juntos formamos a equipe do Podcast Fronteiras, do PET Fronteiras. Um podcast feito para falar dos entre-lugares, espaços fronteiriços da comunidade pelotense e da comunidade acadêmica da UFPEL. Nessa temporada vamos falar de pandemia, saúde, cultura e outras cositas más. Venham ouvir o Podcast Fronteiras. Acompanhem o conteúdo pelo Spotify e YouTube. Também nos siga nas redes sociais, @Podcast Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos. DSTs é um termo usado para doenças sexualmente transmissíveis, mas hoje se tornou mais apropriado o termo ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. E você sabe por quê? Quem nos explica é o Dr. Drauzio Varela, médico oncologista, cientista e escritor brasileiro, conhecido por popularizar a informação médica no Brasil. DST são doenças sexualmente transmissíveis. Quando a gente pensa em doença, pensa no quê? Nos sintomas. Fala que uma pessoa está gripada, vem na sua cabeça aquela imagem de alguém com o nariz escorrendo, com febre, mal-estar. Só que as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, podem ficar longos anos ou até a vida inteira sem provocar sintomas. E aí a pessoa transmite sem saber que estava infectada. Por isso, IST é o nome mais adequado. Agora vamos receber o nosso convidado especial de hoje, que para proteger sua intimidade usará um nome fictício. César Augusto, seja muito bem-vindo. Agradeço por aceitares conversar comigo e fazer parte do nosso projeto, compartilhando sua vida conosco e com todos que estão nos ouvindo. César é portador do vírus HIV e vamos conversar sobre saúde, tabus e como é a sua vida após a descoberta do vírus. Boa noite, eu sou o César Augusto, tenho 29 anos, eu sou estudante e atualmente estou trabalhando também com a coleta de dados para o IBGE. Falar de saúde é uma questão tanto quanto delicada, né? Porque, primeiramente, a gente tem que pensar sobre uma diferenciação entre a saúde pública e a saúde no sistema privado. O que nós temos no sistema privado são instituições que não são de fácil acesso. Infelizmente, grande parte da nossa população atualmente, ela depende muito mais do sistema público de saúde do que das instituições, visto que o dinheiro que elas têm, é um recurso que vai ser gasto para a sua manutenção essencial, alimentação, transporte, quando muito assim, por exemplo, lazer, que a gente pode considerar também como algo que entra para questões de saúde quando pensamos no âmbito da saúde psicológica, por exemplo. Então, essa construção do nosso sistema de saúde público sofrendo cortes, vivenciando um período de instabilidade em relação aos investimentos no sistema público, isso vai causar uma grande instabilidade na população. E isso se intensifica muito mais quando esses investimentos colocam em risco, por exemplo, o acesso a fármacos essenciais para que haja a manutenção da vida dessa população. É importante, portanto, pensarmos que a questão da saúde, ela não é isolada, sabe? A gente não fala unicamente sobre saúde como se ela fosse um aspecto isolado. Ela é uma questão pública. Saúde é essencialmente um problema que é de todos nós. Então é importante que nós venhamos a trazer essas discussões, porque quando falamos sobre problemas que são do coletivo, é interessante que a gente saiba também como educar o coletivo a abordar essas questões que vão ser de interesse de toda uma população. É interessante assim falarmos assim que de tempos em tempos nós trabalhamos com campanhas de prevenção. Estamos trabalhando atualmente no Novembro Azul, que falamos muito sobre
as campanhas de prevenção ao câncer de próstata, estamos entrando no Dezembro Vermelho, que é o mês no qual a gente vai trabalhar sobre a questão da prevenção ao HIV/AIDS. E interessante falarmos sobre a prevenção ao HIV/AIDS, porque essa é uma doença que ainda sofre com muitos estigmas sobre ela. E é justamente pela questão de ser tão estigmatizada que muito das discussões sobre ela, elas acabam sendo também relegadas a um certo silenciamento. É mais fácil para as pessoas, por exemplo, falarem do câncer como uma doença que é fatídica, uma pessoa que está passando por um problema real, do que falar sobre o HIV/AIDS. Uma tendência que é cultural é que algumas pessoas venham a, por exemplo, criar preconceitos sobre pessoas que vivem com HIV/AIDS. Segundo o Ministério da Saúde, por exemplo, no ano de 2021, haviam cerca de 920 mil pessoas vivendo com HIV/AIDS no Brasil. Desses 920 mil, cerca de 89% foram diagnosticadas e desse total, 77% estão em tratamento regular. É interessante a gente falar, por exemplo, que 94% das pessoas que estão em tratamento regular, elas são intransmissíveis, ou seja, elas não transmitem o vírus para outras pessoas, mesmo se fizerem relações sexuais sem o uso de camisinha, por exemplo. E a gente pode até adicionar outras tecnologias que a ciência tem trazido para nós, que é, por exemplo, o ministrar de medicamentos como a PrEP e a PrEP. A PrEP, por exemplo, é o ministrar de uma medicação preventiva, tomada por pessoas que não possuem o vírus para potencializar essa capacidade de acabarem não contraindo o vírus. A PrEP, em contrapartida, ela é normalmente usada quando as pessoas já foram expostas. Então, são mecanismos a mais que nós temos para proteger e assegurar a saúde pública das pessoas que estão relacionadas ou expostas ao vírus do HIV. Estou falando disso a partir da minha própria experiência, sendo uma pessoa que se descobriu portadora do vírus HIV no ano de 2014. Eu fiquei sabendo pelo próprio diagnóstico no sistema público de saúde. É interessante isso porque eu vinha, naquela época, passando por sucessivos apontamentos nos meus exames de sangue de baixa imunidade, mas até então não houve uma questão assim de os médicos, por exemplo, suspeitarem, porque até então eu era uma pessoa fora de qualquer suspeita de alguém que tivesse HIV. Inclusive, isso é uma questão de preconceito, porque normalmente as pessoas que vão ser testadas com mais intensidade são pessoas dentro do espectro G da sigla LGBTQIA+, ou mulheres trans. Ou seja, normalmente recai-se sobre gays e mulheres trans um estigma que está muito relacionado a essa questão do HIV/AIDS. Tanto que, na época, por eu ser uma pessoa que ainda estava descobrindo a sexualidade, por ser uma pessoa que estava tendo as primeiras relações sexuais e não demonstrava isso, então, de certa forma, eu estava fora de cogitação. E tem mais um agravante. Eu sou filho de uma família que tem muitas ideias e tabus acerca da liberdade sexual, por exemplo. Então, é uma ideia que não se passava na cabeça nem dos médicos e nem da minha família, por exemplo. Esse é um agravante, por exemplo, para a gente falar sobre a questão de diagnósticos e testagens. Tanto que é uma questão muito interessante. As minhas primeiras relações sexuais, elas foram muito mais nesse sentido da curiosidade, sabe?
O que será que acontece aqui? Como será que é estar com uma outra pessoa? O que será que é o prazer, sabe? Eram questões que se passavam na minha cabeça e a cabeça de um jovem, por exemplo, que não tem o preparo, o anteparo de pessoas que falem sobre o que é a vida e saúde sexual, por exemplo, vão ter. Então, é uma ideia bem interessante de pensarmos que a cabeça de um adolescente é uma mente curiosa, é uma mente que quer experimentar as situações. Então, é interessante, falando dessa minha experiência de vida, que a gente vá pensando, por exemplo, essa questão de como um adolescente se sente em relação ao seu lugar nesse mundo e de como um adulto, por exemplo, pode auxiliar que esse adolescente ele venha a ter uma experiência mais salubre acerca da sua construção sexual. Eu não digo assim que seja um diálogo fácil, mas é um diálogo extremamente importante de termos com crianças. Uma experiência que eu infelizmente não tive. É uma correção. Eu falei crianças, mas o que eu quero falar com isso é que a gente tem que ter também um cuidado de como estabelecer esse diálogo, não é verdade? Porque a cabeça de uma criança, ela não vai entender tudo que você for falar acerca desse mundo e a mente de um adolescente, por exemplo, é uma mente curiosa para suas paixões ou para o que está acontecendo acerca do seu olhar para o outro. Então, é interessante a gente começar a pensar como a gente vai esboçar conversas sobre isso, sabe? São conversas que, por exemplo, eu não tive na minha adolescência. Então, de certa forma, eu exerci de uma forma plena e um tanto, talvez, insalubre a minha curiosidade acerca das relações. Como você ficou sabendo que era portador do vírus HIV? Qual foi a sua reação e como você se sentiu? Como eu disse, eu recebi o meu diagnóstico em 2014. Isso quer dizer cerca de 8 anos atrás. Então eu tinha 21 anos de idade. No estado em que eu me encontrava, pelo menos uns 2 anos tendo a baixa da imunidade, é possível que eu já estivesse vivendo há um bom tempo com o vírus e o meu organismo, como eu vou dizer assim, com um tanto de orgulho, é um organismo que tem bastante força para lidar com doenças e questões do tipo, nunca esboçou que esse poderia ser um problema que estivesse me acometendo. Então, aí mais uma questãozinha a mais para gente falar sobre, sabe? É o quanto a doença ela pode estar mascarada nos seus primeiros anos e o como ela pode se passar como algo que nós nem vamos suspeitar que seja o HIV/AIDS. César, você faz o tratamento? Como ele funciona? É interessante essa pergunta porque, sim, eu faço o tratamento desde que eu recebi o diagnóstico em 2014 e eu recebi o diagnóstico com uma carga viral elevadíssima, sabe, muito alta e também com o meu CD4 extremamente baixo, ou seja, o meu organismo estava tão fragilizado com a exposição a HIV/AIDS que foi um momento um tanto quanto conturbado para lidar com a questão de aceitabilidade, por exemplo, a essa situação. Mas é um momento um tanto quanto delicado também, porque quando você recebe o diagnóstico, a tendência é que seu organismo já esteja debilitado, já esteja fragilizado e esteja exposto a doenças oportunistas, que foi o meu caso, por exemplo. Eu acabei tendo, por exemplo, a tuberculose ganglionar. Então, é uma forma da tuberculose que não ataca os pulmões, mas sim
nos gânglios. É menos agressiva, mas é tuberculose de qualquer jeito. Então foi uma medicação a mais para aderir e tomar num certo período daquele momento da minha vida, mas que depois de um certo tempo eu pude deixar ela para trás. Com isso também, o meu organismo foi se fortalecendo aos poucos. Então, é uma questão muito progressiva. Conforme você vai tomando a medicação, o seu organismo ele vai construindo uma resposta imunológica mais eficiente às doenças oportunistas e você vai, portanto, tendo a possibilidade de rever as medicações que você vai tomar e também, de certa forma, deixar algumas daquelas que são tomadas só no princípio quando você está fazendo a adesão ao tratamento. Então, é uma questão bem interessante. A medicação que eu tomo atualmente é um comprimido único. Então, basta com que eu tome esse comprimido. Geralmente eu tomo ele no fim do dia, de noite, quando eu vou me deitar, porque ele é um coquetel. E como um coquetel, ele é formado por outras medicações que estão dentro daquele comprimidinho. E, de certa forma, eu não digo que é fácil. Ele dá uma certa letargia na gente, sabe? Ele deixa o corpo um tanto quanto mais pesado, nos deixa com uma sensação de sonolência. Pensa, por exemplo, quando você está aderindo ao medicamento para depressão e você também sente esses efeitos colaterais, então é a mesma coisa. A diferença talvez seja que os efeitos colaterais do coquetel eles sempre vão ser presentes, eles se atenuam ao longo do tempo, então eles deixam de ser tão presentes, mas eles nunca vão deixar de estar contigo durante o seu cotidiano. Mas apesar disso, quando eu acordo completamente disposto, sabe? Eu posso passar um dia inteiro sem pensar em tomar qualquer outra medicação. Desde que eu tome o coquetel no fim do dia, eu consigo manter o meu organismo nesse ponto em que ele está atualmente, que é um organismo com a carga viral indetectável. Ou seja, durante a coleta dos meus exames nessas amostragens, a carga viral no meu sangue, ela é tão mínima, mas tão mínima que ela não chega sequer a ser detectada pelos procedimentos de exames. E tem uma coisa muito interessante que a gente fala. Lembra daquele dado que eu disse sobre os 94% da população vivendo com HIV em tratamento regular não serem transmissores do vírus? Isso se deve ao fato de que esses 94% da população em tratamento possuem a carga viral indetectável. Então, é uma outra questão para a gente lançar assim, um olhar sobre a relevância de estar falando sobre a adesão ao tratamento. Isso vai ajudar com que nós cheguemos, por exemplo, ao ano de 2030, conforme a UNAIDS disse, que é uma possibilidade, com maiores chances de uma erradicação do vírus. E você sabe como e de quem contraiu? Ou pensou em contatar as pessoas que você tinha tido relação sexual para tentar descobrir ou até mesmo comunicá-los sobre o risco de ter passado para alguém? Na minha situação, no caso, eu contraí a partir de relações sexuais mesmo. Infelizmente, hoje eu não sei dizer quem foi. Na época eu tinha cerca de 3 parceiros sexuais que eram parceiros mais fixos e alguns parceiros que eu encontrava com menos regularidade, embora nem todos eu tenha tido relações sexuais. E então, de certa forma, quando eu recebi o diagnóstico, eu passei por um trauma muito grande. Naquela época eu cortei todas as relações que eu possuía. Eu passei bastante tempo da minha vida sem falar ou querer ter relações sexuais com outras pessoas. E, infelizmente, apesar das orientações médicas, eu também não cheguei a procurar as pessoas para comunicar a elas sobre o ocorrido. Então, é uma situação um tanto quanto delicada essa, porque o médico ele tem em mãos dois problemas
problemas. Ele tem que falar com o paciente sobre a importância de procurar as pessoas, falar com elas sobre testarem e procurarem seus parceiros, mas ele também não pode ferir a escolha do paciente de não falar sobre essas pessoas ou falar com elas sobre o problema. Então, esse foi o meu caso. Hoje, eu fico pensando que, sim, é uma atitude um tanto quanto coerente, é uma atitude que contribui para que o número de casos aumente. Mas naquela época eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje após recolher tantas informações sobre o que é viver com HIV. Bom, e claro, você era muito jovem na época, ainda é, né? Mas antes de contrair o vírus, você costumava se prevenir sexualmente? Além disso, hoje, qual a sua principal reflexão sobre essa parte da sua vida? Existe alguma mágoa, arrependimento ou até mesmo ódio? São bastante pontos e são pontos bem interessantes. Como eu disse, eu venho de uma família que não costuma conversar muito sobre sexo e sexualidade. E tem uma outra questão bem interessante da gente falar. Boa parte dos conhecimentos que uma criança tem sobre as questões de prevenção, eles vão vir da escola. Infelizmente, muitas vezes essa informação ela não é acessada de uma forma eficiente, ela não é, ou até um problema maior, ela não é transmitida de uma forma que seja uma linguagem muito tangível para as crianças. Então, falar sobre prevenção, eu usei sim por muito tempo, por indicações de pessoas com quem eu mantinha relacionamentos, mas o mais provável é que tenha sido, o contágio tenha sido feito com as pessoas com quem eu fiz relações desprotegidas. Então, a minha reflexão atual é sobre o como ter esse contato com o HIV modificou a minha vida. Primeiramente, naquela época, eu já vinha com um processo de depressão e instabilidade da minha construção psíquica muito forte. Eu estava passando por um processo de angústia sobre estar neste mundo e não conseguir me manifestar nele, sabe? Ter medo, por exemplo, da reação da minha família se eu falasse que eu sou gay. Então, como eu disse anteriormente, boa parte das minhas relações elas foram escondidas da minha família. E isso causa muita angústia na cabeça de uma pessoa. Boa parte dos meus sofrimentos também foram sofrimentos, e eu falo sofrimentos em relação a relacionamentos amorosos. Foram sofrimentos que foram digeridos em silêncio, sem comunicar com nenhuma outra pessoa sobre o que eu estava passando. Então, naquela época, assim, eu sequer cogitava a ideia de estar vivendo com depressão. Então, o que aconteceu quando eu recebi o diagnóstico do HIV/AIDS foi a primeira reação. Pronto, agora o meu mundo acabou de vez. Agora eu não tenho possibilidade alguma de, como eu vou dizer, superar qualquer coisa que eu esteja vivendo. Com o tempo, esse sentimento de ruptura, sabe, de que tudo ruiu, ele foi se transformando, ele passou por diversos estágios, como, por exemplo, a raiva. Sentia com muita frequência raiva de todo mundo ao meu redor, sentia raiva das pessoas com quem eu mantive relações, sentia principalmente raiva de mim mesmo. E depois da raiva, a gente normalmente cai num limbo em que estamos apáticos de tudo. Então é aí que eu posso falar assim de um outro processo de queda num poço depressivo. Foi num desses momentos exatamente que eu tomei a decisão de que eu deveria modificar completamente a minha vida. E para fazer isso, a minha decisão foi de que eu deveria abrir mão de tudo que eu estava vivendo, sabe? E procurar viver uma experiência completamente distinta. Eu não digo que tenha sido uma ideia fácil de conceber, que tenha sido tranquilo chegar nessa concepção.
Até porque eu levei pelo menos, deixa eu me ver aqui, dos 21 aos 24 anos nesse processo em que eu estava com a minha família, tentando lidar com a situação que eu estava vivendo e, de certa forma, vivia sempre nessa angústia de estar nas idas e vindas para a depressão e para esse poço da apatia. Então, qual foi a minha ideia? Eu precisava viver novamente. E eu precisava que esse viver fosse viver uma experiência completamente nova. Foi quando eu decidi que eu ia prestar o Enem e, principalmente, foi quando eu decidi que, caso eu tirasse uma boa nota, eu tentaria uma universidade em outro estado. Foi aí, então, que eu me inscrevi na Universidade Federal de Pelotas. Ir para Pelotas, para mim, não foi fácil, sabe? Eu tive que me deslocar de Minas Gerais para chegar em Pelotas e, chegando em Pelotas, eu tive que lidar com outra questão que era como ia ficar minha construção social ali agora, desassociado de toda a minha família. De certa forma, eu não tinha mais tempo para pensar no problema que eu estava vivendo em relação ao HIV/AIDS. Então, foi uma experiência em que eu fui conhecendo novas pessoas, eu fui conhecendo pessoas que foram me prestando apoio, mesmo que eu não falasse sobre ser portador do vírus HIV/AIDS. E esquece aí o que eu estou falando sobre essa questão de estar, como eu vou dizer assim, lidando com uma situação completamente nova e absurda que você sequer imaginaria, sabe? O que eu estou dizendo é que essa foi a minha ideia e naquela época, quando eu fiz a inscrição para a Universidade de Pelotas, na Federal, eu sequer imaginava que eu ia sair de fato da casa da minha família. Mas eu saí, eu fui viver esse mundo, sabe? Eu fui viver uma cidade nova, eu vivi contrastes muito grandes com outras pessoas, sabe? E eram pessoas muito diversas no meu cotidiano. Eu fui percebendo que algumas dessas pessoas passavam pela mesma situação que eu, que talvez não falassem sobre, mas elas carregavam também as suas próprias complexidades, os seus próprios medos, angústias, e de certa forma eram pessoas que estavam ali se ajudando. Então, o que eu sinto em relação a isso foi que eu fui criando uma nova força para lidar com isso. Lá, quando eu saí de Minas, eu já saí com um diagnóstico relativamente estável, já encaminhado para essa questão de ser indetectável. E cheguei em Pelotas, por muito tempo eu não quis, da mesma forma como por muito tempo no período que eu estava em Minas, não quis manter relações sexuais. Então foi um período muito longo de abstinência, mas foi um período também que eu fui descobrindo novos prazeres, fui descobrindo novas ferramentas, por exemplo, para a manutenção da minha vida. Não era só sobre o tratamento, sabe? Não era só sobre a adesão, era sobre pensar na possibilidade de uma alimentação de qualidade, era sobre frequentar as academias, era sobre mudar um corpo que pesava cerca de 48 quilos para um corpo que hoje pesa aí beirando cerca de 63 quilos. É um corpo que eu vou dizer assim, aquele corpo que as pessoas vão julgar como padrão, sim, mas é o corpo que eu consegui criar a partir dos próprios problemas que eu vivi na minha vida. Então, a experiência que eu tenho com o HIV/AIDS, ela é uma experiência que é dolorosa. Ela nunca vai deixar de doer, da mesma forma que uma pessoa que sofre com LGBTQIA-fobia jamais vai deixar de doer, se doer sobre aquela dúvida de eu estou sendo acolhido ou não, sabe? Eu mereço existir neste mundo ou não. Então ela é uma experiência de doloridade, sabe? Ela é uma experiência espinhosa na nossa vida, mas não é porque
nós estamos vivendo espinhos que nós não podemos também, de certa forma, vou usar uma metáfora, ela é boba, mas colher flores. Então, a minha experiência, eu não vou dizer eu superei, sabe? Porque superação é uma palavra muito forte. Superação talvez tenha sido pensar, eu vou sair de Minas Gerais e vou viver essa vida. Mas isso foi uma super ação para aquela época, uma ação inimaginável. Mas o que eu posso dizer é, houve um contorno desse problema, sabe? A ponto da própria imagem do meu corpo, ela se modificar, a ponto de eu gradualmente ir deixando de me ver como aquela pessoa fragilizada, aquela pessoa doente, e hoje finalmente consegui me olhar no espelho e falar assim, nossa, você realmente é uma pessoa muito bonita. Então, esse sentimento de estar comigo mesmo e estar bem comigo mesmo que me permite não me deixar abalar sobre os julgamentos que vêm de outras pessoas ou o próprio estigma que tem sobre a doença. Porque depois de tudo que eu fiz, como eu não poderia, assim, me dar ao privilégio de me amar? Então, essa é uma lição que a gente pode carregar. Antes de segurar a pedra do ódio, que é uma coisa muito mais pesada, a gente pode se sentir muito mais livre, sabe? Se amando e se aceitando como somos, porque afinal de contas, hoje o que eu posso dizer é viver com o HIV, viver com o HIV, exato. É esse o termo que nós usamos. É uma experiência que me é constituinte. Então, isso é um legado, de certa forma, para minha vida hoje. E não me importa pensar como teria sido, sabe? Se teria sido muito diferente se a vida tivesse sido de uma forma que eu não tivesse contraído o vírus, porque eu vivi a minha vida hoje, estou aqui e é como eu tenho que me sentir, sabe? As coisas acontecem. Acho que é isso. É sobre viver, é sobre sobreviver também, sabe? É sobre viver se amando e viver de uma forma que você consiga experimentar a sua própria vida, porque afinal de contas, ela vai passar rápido e ela é uma só. Então, por que que a gente deveria viver uma vida inteira mergulhado nas mágoas ou nos nossos arrependimentos, quando na verdade nós temos essa possibilidade de falar que na verdade viver pode ser bom e as pessoas vão estar vivendo isso conosco. César, como você já sabe, nosso podcast é do Pet Fronteiras e por isso, ao final dos episódios, estamos perguntando para os nossos convidados, gostaríamos que você respondesse também, quais fronteiras, barreiras, você almeja romper, gostaria de ultrapassar? A barreira que eu quero romper, e é talvez a última barreira, é esse medo de falar sobre a minha experiência de vida, sabe? Porque é um medo que ele vem do como as pessoas vão me aceitar nesse mundo. É um medo que ele vem do como se auto-acolher nesse mundo. Então, a última coisa que sobra, e é isso que eu estou falando, o medo, ele nos preserva, mas às vezes ele também é uma barreira que nos impede de mostrar para outras pessoas o melhor que elas podem ser também, sabe? Porque eu sei que, assim como eu, há pessoas que estão passando por aí, por esses mesmos problemas, que elas estão se doendo, que elas estão sofrendo o mesmo que eu sofri, e todas essas palavras que eu falei, tudo isso que eu transmiti agora, são palavras que essas pessoas podem ouvir e, como eu posso dizer, acolher para si, para que elas possam chegar a finalmente esse momento de alcançar esse autoacolhimento que é tão importante para nós que estamos nesse mundo, sabe? Principalmente nós que passamos por coisas que eu, por exemplo, passei. Então, essa é a barreira, sabe? Eu quero saber
saber que eu, Mário Augusto, quebrando aí a minha ideia do sigilo inicial, tenho uma palavra muito importante para todo mundo que está passando por isso, que não vai passar, mas você pode viver com isso. Então, aproveita, sabe? Não vai ser fácil, realmente, sabe? Mas é uma única vida para você viver e se permitir a experiência, sabe? Se você quiser viajar e conhecer outras coisas no mundo, não deixa que isso te impeça, porque é um objetivo meu, por exemplo. É ver maravilhas que por um bom tempo, por longos anos, eu não achei que eu ia poder ver. E hoje eu vejo como é possível e como é bom a gente conseguir, sabe, dar essa volta por cima. E vai ter muito choro, vai ter muita dor, sabe? Vai sempre ter isso tudo, mas vencer essa barreira do medo é o que faz eu querer me mover e quebrar essas fronteiras. Mário, sem palavras para te agradecer. Foi incrível te escutar e tenho certeza que irás impactar muitas pessoas de uma maneira super positiva. És inspirador. Muitas vezes nos abalamos com tão pouco e tu mostras que, por mais difíceis que sejam as situações, viver a vida é ainda mais valioso. Muito obrigada, de coração. A falta de informação sobre este assunto é um fator prejudicial entre os jovens, não só universitários, mas principalmente nas periferias e espaços com uma pobreza de informação. A prevenção das doenças e infecções sexualmente transmissíveis deveriam ser disseminadas em todos os espaços. A vacina contra o HPV deve ser ministrada em meninos e meninas antes mesmo de começar a vida sexual, pois previne contra o aparecimento do câncer de colo do útero e de pênis. Um abraço a todos e muito obrigada pela atenção. E não esqueçam, a camisinha é fundamental para proteger a si mesmo e ao outro. Siga o podcast Pet Fronteiras em nossas redes sociais para não perder os próximos episódios. Obrigada por nos acompanhar até aqui e até breve. Infecções sexualmente transmissíveis são um problema grave de saúde pública. Elas não são coisas do passado, não. O número de casos não para de aumentar. Se você tiver algum sintoma ou aparecer uma lesão na região genital, procure o médico rapidamente. Não tenha vergonha, não tem sentido isso. O que é importante é fazer o diagnóstico precoce, porque aí o tratamento fica fácil. Não deixe de tomar a vacina contra a hepatite e contra o HPV. E vacine os seus filhos, as suas filhas e os seus filhos, porque eles podem, dessa forma você pode protegê-los contra essas infecções no futuro. E o mais importante de tudo, camisinha. Não deixe de usar a camisinha, porque a camisinha protege contra todas as doenças sexualmente transmissíveis. Esse episódio usou áudios do Dr. Drauzio Varela, do sistema CNA-Senar.